Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília, no dia 27/3, para fazer mais um estudo do remédio, do livro Renovando Atitudes, dessa vez o capítulo denominado Verniz Social. A Dani novamente não vai poder estar aqui conosco presente mais esse dia, mas está conosco em pensamento, em sentimento. Então, a fim da gente se harmonizar, que possamos fazer uma oração sincera a Deus, nosso Pai, Mestre, Protetor, conhecedor das nossas deficiências, mas também das nossas virtudes incipientes, das nossas tentativas, ainda que imperfeitas, de melhoria, de perseverança nos nossos projetos, nos nossos ideais, e que possamos, Senhor, fazer desse encontro mais uma dessa tentativa de sermos melhores, não só para nós, mas também para a nossa família, para o nosso entorno e para o mundo como um todo. Que possamos levar a sua paz e o seu amor para tantos lugares, ainda sedentos de paz, de ternura, de tolerância. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, eu vou começar lendo como se fosse... ele, na verdade, retira essa explicação que ele toma em cada lição a partir de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez é o capítulo 9, item 6. Então, é assim. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, eu vou começar nossa reflexão de hoje. Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros. Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. Realmente é no lar que descortinamos quem somos. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade que passamos sob a face e que nos revela tal qual somos aos nossos familiares. Trazemos gestos meigos e vozes doces para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos, mas trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados nos tratos com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. Essa parte ela é dura, mas ela é bonita, né? Que é isso, não tem como a gente esconder por muito tempo quem nós somos verdadeiramente, em essência, no nosso íntimo. E ali no lar, né, recapitulando o que a gente disse semana passada sobre deslocamento, sobre vários mecanismos de fuga, né, do eu, quando a gente foi falar do deslocamento, a gente falou exatamente isso. Às vezes a gente está com raiva, não consegue assimilar essa raiva, aceitar, digerir, integrar dentro de si, em não podendo fazer isso, por exemplo, com o chefe de serviço, quando a gente briga, né, quando a gente tem alguma discussão com o chefe, como a gente não pode extravasar ali com ele, é no lar, é no trânsito, que a gente realmente vai mostrando quem realmente nós somos, essas nossas tendências, esse nosso lado ainda não tão bom que a gente tem dentro de nós, né? E comentar nesse primeiro momento já que nós somos duais, que nós temos esses opostos dentro de nós. A gente tem o mal, a gente também tem o bem, a gente tem alguma perfeição, mas também tem muitas imperfeições. Então, isso faz parte da vida, isso faz parte desse nosso processo evolutivo. Então, é realmente no lar, é com as pessoas que nos são mais próximas, mais caras, que realmente nós mostramos quem nós somos. Então, aquilo que de verdadeiro existe em nós, ele vai se mostrando no lar. E é onde a gente também tem os nossos maiores desafios, né? E eu me lembro, essa semana mesmo, que o Haroldo estava comentando sobre a gente tratar a família como se fosse visita. E é basicamente assim que a gente deveria fazer, porque de fato é um treino. A intimidade, muitas vezes a gente usa como uma forma de ataque até, né? De mostrar esse nosso lado ainda mais imperfeito para o outro, essa falta de tolerância, essa falta de paciência. E
baseando no paradigma da reencarnação, que é o que a gente segue aqui, né, por ser espírita, é no lar o nosso maior desafio e talvez também a nossa maior tarefa, porque não estamos ali por acaso com aquelas pessoas, vivendo aquelas circunstâncias, aquelas situações, não é? A vida uniu, criou toda essa programação espiritual em volta do lar, em volta da nossa família, em volta das pessoas mais próximas a nós, né? Não foi à toa. Então, nesse primeiro momento, é falar isso, que a gente possa, o quanto nos seja possível, começar a ver a nossa família como visita. Então, ter um bom trato, ser tolerante, ser amável, porque, gente, no final das contas, a gente está aqui para isso. Entre as muitas tarefas que a gente tem, quando encarnados, talvez a maior delas, né? Talvez o maior desafio seja no lar. Então, é procurar integrar e procurar ser melhor. E esse exercício de ser melhor, ele necessariamente passa pelo lar. E imagino que talvez seja onde a gente mais deve envidar esses esforços para ser uma pessoa melhor. E é ali onde a gente mostra a nossa face, que os nossos defeitos, aquilo que em geral a gente quer esconder, né? Porque tem essa parte, aquilo que nos é feio, aquilo que a gente considera inadequado, a gente coloca debaixo do tapete, mas ali no lar é onde a gente mostra realmente mais quem nós somos em essência, né? E vamos continuar então. Por querer aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatos, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se cumpríssemos um script numa representação teatral, nada mais do que isso. Em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, com suas construções, praças, casas e cidades, mas também a sociedade em seu contexto invisível, que na realidade se compõe de regras e ordens sociais, bem como de modelos de instruções criadas arbitrariamente. Captamos, através dos nossos sentidos espirituais, todos os tipos de energia oriunda da população. Através de nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas. Maquiagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciência. Não nos referimos aqui à alegria de estar bem trajado e asseado, mas à maquiavélica intenção dos túmulos caiados. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Então, ele fala muito dessa necessidade que a gente ainda tem de ser reconhecido, de ser aceito, de ser valorizado e de procurar aquilo que o externo, que o social entende como mais satisfatório, né? Seja essas maquiagens impecáveis, roupas maravilhosas, casas luxuosas. E aí ele também faz essa ressalva, né? Que é quando a gente tem essa tendência de levar isso para uma esfera só de aparência, né? Então ele fala, isso em nada se refere à alegria de estar bem trajado e asseado. Então, sim, manter a autoestima, né? Querer coisas boas não tem problema, mas que isso não seja um pretexto para que a gente queira ser reconhecido, ser valorizado pelo que a gente tem e não por aquilo que a gente é, que no final das contas seria aquilo que realmente importa, né? Então, por a gente não se conhecer em profundidade, é que nós temos medo de mostrar quem realmente somos. Por quê? Porque, na verdade, talvez o nosso principal trabalho seja criar essa confiança de quem nós somos, da nossa real essência, e de poder mostrar isso para o mundo de uma forma diferente, porque cada um de nós é diferente, cada um de nós encarnou, com determinadas escolhas, em determinada família, vivendo uma determinada realidade, não foi à toa. Então, que a gente tire um pouco isso de querer se padronizar, né? Seja padronizar socialmente, economicamente,
das várias formas, né? Seja nas regras de conduta, nas regras sociais, que nem sempre são boas. Então, assim, claro, fazer um discernimento, aquilo que for bom, aquilo que eu vejo que agrega a minha vida, não tenho problema em seguir essas condutas sociais externas, né? Mas aquilo que não agrega, aquilo que não faz parte dos meus valores primordiais, ainda que as pessoas sigam, ainda que a maioria veja isso como algo relevante, que a gente saiba fazer também essa ausculta interior e ver, isso realmente faz sentido para mim? Faz ou não faz? Então, é cada vez mais um processo de se autoconhecer, que é realmente muito difícil, que é realmente desafiador, mas que é um processo que, eventualmente, a gente vai ter que começar algum dia nessa escala evolutiva de mortalidade, né? Sob pena de ficarmos estagnados onde a gente está e de não conseguir avançar, não conseguir realmente caminhar, adquirir virtudes, enfim, né? Então, vamos continuar. Aí, agora, ele vai falar sobre um mecanismo psicológico que ele chama de introjeção. No fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros, fazendo o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes, indivíduos de sucesso, e por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos ele, vivenciando tudo isso num processo inconsciente. Então, essa introjeção seria realmente a gente pegar essas características que a gente julga boas, que a gente julga adequadas, que a gente julga melhores, introjetar isso dentro de nós, acreditar que nós somos de fato isso, e é como se a gente vivesse inconscientemente a ilusão de que nós somos isso, né? Desse modo, nós nos portamos, vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos a nossa opinião como se fosse ela realmente, representando, porém, uma farsa psicológica. Estudando um pouco mais sobre esse tema, é como se fosse assim: eu leio a bula de um remédio e sem tomar, então eu não tomo esse remédio, é como se eu já acreditasse que eu tivesse curado. Uma outra analogia que se faz também, e que eu gostei bastante, é como se eu comesse uma maçã inteira e ela ficasse dentro de mim inteira. Então, eu nem digerisse. E aí, ao comer a maçã e ela estar dentro de mim por inteiro, é como se eu achasse que eu já tivesse todas as qualidades e todos os nutrientes daquela maçã, sem fazer esse processo de digestão, de separação necessário, né? Ter duas ou mais faces resulta gradativamente em uma psicose da vida mental, porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos na vida. Então, basicamente, é perceber isso, né? Às vezes a gente está seguindo tantas fórmulas sociais, tantas pessoas que a gente julga como sendo aquilo que a gente gostaria de ser, mas não é. Que qual é a consequência disso? Uma perda cada vez maior, uma perda gradativa e às vezes assim muito significativa de quem realmente nós somos, né? E que isso no final das contas custa muito caro, custa a nossa liberdade, custa a nossa identidade, porque a gente está aqui como por essa necessidade de ser quem somos, de ser a nossa singularidade, de ser a nossa individualidade, né? E aí, buscando reforçar um pouco mais esse conceito, talvez explicar um pouco mais, que ele cita um pouco por alto. Eu trouxe de novo o Estamos Prontos, e tem uma parte que ele fala também sobre a introjeção, dando alguns exemplos, então eu acho que também vão facilitar para que a gente entenda um pouco mais sobre esse conceito. Ele fala assim: através da introjeção, incorporamos de forma imaginária uma pessoa, interiorizamos as características de alguém que admiramos, inserimos o indivíduo com suas boas qualidades e glórias, participando imaginariamente de suas realizações e seguindo a luz da sua estrela. Exemplo: o jovem que corta seu cabelo como de um astro para se parecer com ele. Ou o idoso que veste roupas iguais às de um jovem ator para voltar à juventude. Eu acho esses exemplos bem icônicos, exatamente para que a gente tome um pouco de consciência disso. Eu acho que fica mais fácil, facilita um pouco mais, mas eu ainda trouxe para gente um outro livro que eu me recordei, que fala um pouco sobre isso, que chama Reforma Íntima Sem Martírio,
que é da Hermance Dufour, né? É o espírito Hermance Dufour. Na parte que chama, é o capítulo 24 que chama ícones. Então, é muito bonito, porque ele fala exatamente aquilo que a gente começou a dizer nessa lição. Luz e sombra são opostos, mas uma depende da outra. Então, é como se fosse a perna direita a luz e a perna esquerda a sombra. Não tem como caminhar assim as duas. A gente ainda vive num mundo de muita dualidade. Às vezes, a gente, por exemplo, sabe que algo é bom quando a gente conhece ou vivencia situações ruins. Então, a gente vai saber o que é bom, às vezes, não no momento em que a gente está vivenciando o que é bom. Às vezes, a gente consegue fazer isso, mas às vezes não. E aí, como que a gente consegue visualizar que aquilo foi bom? Por contraste, porque a gente já vivenciou ou viu aquilo que é ruim. Então, é como se a gente precisasse o tempo todo desses contrastes, dessas dualidades, desses opostos, e que todos nós temos, né? E, na verdade, recapitulando o que a gente falou da outra vez, na outra lição, é pensar assim: eu tenho luz e sombra dentro de mim. Eu tenho partes que eu julgo boas e partes que eu julgo ruins. Partes que eu julgo defensáveis, partes que eu não gosto, né? Que eu, na verdade, gostaria de rejeitar. E como foi falado na outra lição, qual é a grande questão? Não tem como a gente eliminar essa parte ruim, que a gente julga inadequada, ruim, essa parte sombra. O que seria o ideal da gente fazer? Se permitir sentir, se permitir aceitar que tem aquilo e depois integrar, fazer essa integração. Ou seja, eu sou tudo isso, eu sou luz e eu também sou sombra. E aí ela fala uma coisa muito bonita, que é isso, nesse processo de integração, a gente gera um doloroso sentimento de perda, porque é como se fosse assim: nossa, mas eu fui isso a vida inteira. E agora? Quem eu serei quando eu não tiver mais isso que eu sempre tive? Então, essa sensação de perda de identidade, de para onde eu vou, de quem eu sou, que em algum momento a gente vivencia. Eu mesmo já vivenciei mais de um momento na minha vida de grandes mudanças, de grandes integrações, e, claro, vou continuar seguindo nesse caminho, né? Mas pensar assim, o quão desafiador foi, porque é como se fosse realmente uma perda de identidade, né? É como se a gente estivesse caminhando ali com a bengala a vida inteira e como se retirassem a sua bengala. Às vezes você nem sabe que você consegue caminhar sem a bengala. Aquilo que a gente usava como sendo uma muleta, que a gente às vezes nem precisava mais daquilo, mas já estava tão acostumado que quem eu serei depois disso? E que é algo que a gente comenta muito aqui, porque faz parte desse processo evolutivo da gente se conhecer, porque a gente não se conhece. Infelizmente, a gente julga que sabemos quem somos, sabemos os nossos defeitos, sabemos as nossas qualidades, e pelo que eu percebo, pelo que é comentado aqui também, a gente ainda está muito longe disso, mas é necessário dar os primeiros passos, né? Então ele fala: perde-se a velha identidade e não se sabe como se construir o que deve ser a partir de agora, essa nova identidade. Então a gente percebe que a gente tem que mudar, a gente percebe os nossos defeitos, e a partir desse momento que a gente aceita, então o que eu vou fazer com isso? Então agora eu vou ter que ser uma pessoa diferente. E sendo essa pessoa diferente, aí, quais são as bases que eu tenho, né? E aí ele fala: decide-se pela transformação, mas observe de pronto que mudar não é uma tarefa simples que se concretiza de uma hora para outra. Assim, enquanto a criatura não constrói um homem novo e singular, ou seja, aquela pessoa específica com a sua própria singularidade, porque somos todos seres diferentes, não existe outra pessoa igual a mim no mundo, não existe e não tem que existir. É cada vez mais a gente reconhecer essa nossa singularidade e viver isso. Então, é cada vez mais descobrir a nossa essência, quem realmente somos, e então se mostrar para o mundo tal qual somos, sem querer enquadrar, sem querer nos harmonizar com outras coisas, né? Mas vivendo a nossa própria identidade. Então, enquanto a criatura não constrói um homem novo e singular, único e incomparável, que todos deveremos erguer na intimidade, ocorre um natural processo de imitação, que o leva a fazer cópias de conduta que lhe parece ser o ideal. São os estereótipos espíritas, referências que adotamos espontaneamente para avaliar o proceder perante essa nova visão de vida. Então é isso, né, gente?
Por exemplo, eu vejo um ideal de beleza, de alguém que se veste bem, eu olho para aquilo e eu falo assim, nossa, eu gostaria de me vestir tal qual aquela pessoa. Então, eu vou mais ou menos utilizando essas bases, utilizando essas referências, a mesma coisa em relação à virtude. Então, não só a beleza, às vezes a gente cria padrões estéticos a partir de alguém que a gente olha, acha bonito e quer copiar, né? E a mesma coisa acontece em relação a todas as outras, seja virtudes, né? Então, eu olho para um palestrante espírita, eu olho para alguém que eu considero virtuoso, e eu me espelho naquilo para tentar ser aquilo, né? Já que eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser diferente, né? Então, a gente faz esse espelhamento. E uma coisa que eu achei muito bacana é que ele fala isso. Por um tempo, esse será realmente um caminho natural da maioria dos candidatos à renovação de si mesmo. Carecem de referências externas que funcionam como boias indicadoras para a sua elaboração interior dos conhecimentos novos. Um livro, um palestrante, um devotado ceareiro da caridade, ou mesmo um amigo espiritual poderão se tornar bússolas para o progresso pessoal, o que é muito natural. Então, me parece muito legal quando ele fala que faz parte também do processo que a gente olhe para determinada pessoa, queira copiar determinadas coisas que veja como boas, que veja como virtuosas e que se espelhe para que esse crescimento aconteça. É como se fosse assim, por exemplo, tem filósofos, exemplo de Jesus mesmo. Poxa, Jesus foi, né, foi muito virtuoso, foi um homem muito correto. Então, é pegar todas essas características e falar, bom, eu quero ser como Jesus. Eu quero chegar a esse modelo de perfeição, que é o mais próximo que a gente tem de perfeição aqui na Terra, né? Ou de filósofos, né? Platão, Sócrates, enfim, que são pessoas que estão aí há milhares de anos, né? Então, que realmente podem ser, sim, um guia, podem ser um norte daquilo que a gente deve ser. Agora, e que faz parte do nosso processo de, ao não ter muito referências interiores de como fazer isso, a gente vai procurar no externo figuras que possam, então, se compatibilizar com isso que a gente quer ser. Natural que isso aconteça, né? Agora, contudo, semelhante identificação pode adoecer em razão de vários fatores dolorosos para a alma, ensejando que essa relação educativa com os referenciais caminhe para outros matizes, para matizes, então, não tão bons, né? E um dos mais comuns é a idolatria, que me parece que é falar mais ou menos a mesma coisa, sabe? Essa idolatria, então, é o excessivo entusiasmo e admiração por uma pessoa com a qual compartilhamos ou não a convivência. Então, são oradores, no caso do espiritismo, né? Médiuns, trabalhadores, que costumam se destacar pelas suas virtudes ou experiências e que são tomadas a conta de ícones, de modelos para os novos passos assumidos na caminhada espiritual. Então, de novo, qual é o problema? Essa idolatria, que é esse excesso, né? E aí ele vai comentar por quê. Quase sempre, nas causas dessa idolatria, encontra-se o mecanismo defensivo da mente, pelo qual é projetado no outro aquilo que gostaríamos de ser. Então, a introjeção, isso é introjeção. É, de novo, ele conceituando agora, Irmãs do Fogo, conceituando também um pouco daquilo que seria introjeção, né? Que era o que o Remédio estava falando. É pegar tudo aquilo que a gente acha de bom, de bonito, de louvável, e achar que a gente tem, né? Só porque a gente viu no exterior, gosta disso, deseja ser alguém assim, achar que, bom, então agora eu sou isso, agora eu vou me vestir parecido, agora eu vou falar igual, na mesma entonação, da mesma forma, porque aí então eu vou ser essa pessoa. E não é bem assim, né? O caminho é mais tortuoso, né? Então, dois graves problemas entre os muitos decorrem dessa relação idólatra: as exageradas expectativas e a prisão aos padrões. As expectativas transferidas ao ícone carregam desejos e anseios que se tornam âncoras de segurança para os problemas individuais. Caso a criatura se habitue ao conforto de escorar-se psicologicamente do outro e de fugir do seu esforço autoeducativo, passará então ao terreno das ilusões, sentindo-se e acreditando-se tão virtuosa ou capaz quanto ele. Ocorre, então, uma absorção da identidade alheia. É como ser alguém com valores alheios. De novo, caracterizando aquilo que a gente chama da introjeção, né? Essas expectativas que a gente transfere, de que são bons, de que são virtuosos, a gente transfere isso para dentro de nós, achando que, então, ao a gente admirar isso, nós temos necessariamente isso dentro de nós, e a gente cria uma ilusão de que nós somos aquilo,
E não precisamos, então, fazer esse esforço tão necessário de autoeducação, né? Que é passar por esses altos e baixos. Então, gente, de novo, sempre falando, é algo inconsciente, muitas vezes. A gente não faz isso de uma forma consciente, deliberada, mas isso existe, e existe com uma certa frequência. Então, eu acho que é primeiro analisar isso dentro de nós, como a gente fez naquele exercício semana passada, né? Eu tenho isso em algum grau. Como é que eu estou lidando com isso? Eu estou lidando com isso de uma forma normal, que está tudo bem eu admirar alguém, eu querer olhar para ele e falar assim, olha, eu quero seguir mais ou menos por aí também, ou então tá fazendo esse exagero, né? Que é essa introjeção, que é eu achar que porque eu admiro essa pessoa, que eu me visto, que eu me falo parecido, então eu sou essa pessoa, e aí deixo de lado esse trabalho autoiluminativo que eu teria que fazer. E depois, que é uma coisa que eu acho que acontece especialmente no meio religioso, não necessariamente só o espiritismo, né? Mas no meio religioso como um todo, que é o que ela vem a chamar de dogmatismo, o hábito do dogmatismo, que é essa prisão ao padrão. Porque quando a gente cria essa imagem perfeita de alguém que a gente tem que seguir, a gente também se prende um pouco ao padrão. Então, o que começa a acontecer? Essa pessoa que a gente julga como sendo o nosso norte, como sendo aquilo que a gente gostaria de ser e que vai vir a ser daqui a um tempo, né? Porque é isso que a gente está buscando, se assemelhar cada vez mais a essa pessoa, a gente faz do seu proceder e das suas palavras, das suas ideias, como se elas fossem conclusivas e definitivas sobre as mais diversas vivências da espiritualidade ou sobre quaisquer problemáticas humanas, como se possuíssem a visão integral de tais questões. Então, é pegar aquela pessoa, ver nela um modelo de perfeição e absolutamente tudo aquilo que aquela pessoa em específico diz, a gente sai reproduzindo como se fosse verdade absoluta. Às vezes, sem fazer um processo de racionalização, de crítica mesmo, né? Porque, como diz muito Kardec, inclusive, a gente não tem que aceitar as verdades em absoluto. Inclusive, no Espiritismo não existe dogmas, né? Então, é a gente realmente debater, a gente realmente ver na nossa vida se aquilo faz sentido e não necessariamente pegar todos esses valores que aquela pessoa, aquelas palavras que aquela pessoa diz, a forma como ela fala e engolir tudo isso. Não, então é isso, essa é a verdade, essa é a minha opinião, sem fazer esse cotejo de é real, né? Faz sentido. E me parece, gente, que um dos modos da gente começar a fazer esse processo de racionalização, de crítica quanto ao que dizem, que é necessário, né? É aplicar na vida. Estou aplicando na minha vida e está fazendo sentido? Ok. Mas é fazer esse processo mesmo de racionalização. Porque, na verdade, nesse processo evolutivo que a gente vive, nós, como seres biológicos, né, que fazemos parte desse reino animal, mas que já estamos ali um pouquinho além, de verificar, assim, isso realmente que essa pessoa está falando é real? Não é real? Faz sentido? Não faz sentido? Então, a gente está um pouquinho além, né? Está ali no nominal para quê? Porque já tem essa individualização, porque já tem essa capacidade de discernir. E o que é esse discernimento? É escolher entre as várias possibilidades que o mundo dá, entre as várias interpretações, aquilo que eu acho que é mais coerente. Como é que eu faço isso? Claro, buscando pessoas a quem se espelhar de uma forma positiva, mas mesmo as palavras dessas pessoas que a gente julga virtuosas como sendo o caminho, é fazer esse cotejo, olha, tá, mas aí eu vou olhar e vou ver se isso aqui é real ou não, se isso aqui tem sentido ou não, né? Então, de não pegar isso tudo pronto e achar que essa é a verdade, pronto, acabou, e aí, assunto encerrado. Se aquela pessoa diz que é isso, então é isso, né? Então, é fazer essa crítica mesmo, né? Então, quaisquer dessas vivências, expectativas elevadas ou criação de modelos podem nos trazer muita decepção e revolta. Somos todos aprendizes, uns com mais, outros com menos experiência. Todos, no entanto, sem exceção, como aprendizes do progresso, gestores do bem. Podemos sempre aprender algo com alguém, desde que tenhamos visão e predisposição à alteridade. O que hoje entendemos como sendo excepcional em alguém, amanhã poderá não ser tão útil para a nossa percepção mutável e ascensional. E é engraçado essa última frase aqui, que eu acho que acontece com uma certa frequência. Às vezes a gente coloca uma determinada pessoa como sendo o nosso ideal.
E aí a gente vai evoluindo, a gente vai discernindo, a gente vai caminhando melhor e vai vendo, bom, fez sentido até aqui. A partir daqui não faz mais tanto sentido e está tudo bem mudar. Então você percebe também que existe essa identificação ao longo da nossa vida com pessoas diferentes, que estão ali mais ou menos na mesma caminhada que a gente, né? A gente faz ali um espelhamento que é normal. Nossa, olha, eu gostaria de ter determinada virtude, mas daqui a pouco você vê que aquilo já não faz mais sentido, fez sentido até essa parte da caminhada e precisa seguir adiante. Então, é bem isso, a gente está o tempo todo, desde que a gente se permita viver isso, aprendendo com as pessoas, independente de quem seja, né? Então, ele fala, ela fala, né, irmã Sidofo, especialmente se determinadas fontes consagradas, sejam homens, instituições ou mesmo desencarnados, expedem ideias ou teorias, não se pesquisa, não se analisa com a prudência que manda o bom senso, apenas se crê. Não existem debates e o que é mais lamentável, muitos corações insensados pela reverência excessiva não fazem nada para dela se afastar, os quais terminam, em muitos casos, como pupilos mimados e protegidos que fazem escola. Como bons espíritas, apenas começamos os serviços de transformar a autoimagem de orgulho profundamente cristalizado nos recessos da nossa mente. Quando nos adornamos com qualidades e virtudes que imaginamos possuir, perdemos a oportunidade de ser nós mesmos, de eleger a autenticidade como nossa conduta e de construir o quanto antes a identidade que almejamos. Então, como uma parte final, ele fala que é algo bem bonito, assim, né? Inspiremos-nos em nossas referências, ou seja, não tem problema a gente ter referências, que a gente se inspire nela, que a gente busque realmente essa inspiração. Todavia, não façamos deles ídolos, né? Que são essas pessoas perfeitas, sem problema nenhum, sem defeito nenhum, porque todos nós aqui na Terra, encarnados, ainda mais num planeta de provas e expiações, temos essa dualidade ainda muito forte dentro de nós. Então, temos as nossas partes um pouco melhores, mas muito ainda de imperfeição, né? Ouçamos-nos, tiremos o proveito de suas conquistas, respeitemos-nos e façamos tudo isso com equilíbrio, nem mais, nem menos. No final das contas, gente, a gente tem que vivenciar essa nossa singularidade. E é claro que a gente não sabendo muito o que ser, né? Tudo bem ter essas referências, né? Todo mundo teve, se espelhou, talvez, né? Todo mundo não generalizemos, mas a grande maioria das pessoas realmente se espelhou em pessoas que via como boas, como bondosas, mas até saber escolher essas referências, né? Porque às vezes a gente cria ideais de beleza, a gente cria ideais de atitudes que também não estão colaborando para a nossa evolução. Então, eu acho que num primeiro momento, realmente fazer essa averiguação daquilo que a gente está escolhendo como referência na nossa vida, né? Se realmente aquilo está condizente com esse ser, com aquilo que a gente gostaria de ser e às vezes não de ter, tudo bem, também nessa parte, mas muito mais focados em quem nós queremos ser, nas virtudes que nós queremos ter, né? E de realmente fazer esse cotejo. Faz sentido, não faz sentido? Que a gente pegue a parte boa de todas as pessoas que a gente toma como referência, mas que entenda que aquilo não é a perfeição, que aquilo pode ser a visão da pessoa, mas não é necessariamente a única visão ou a verdade absoluta, né? Que a gente também saiba fazer essa diferenciação, sob pena a gente se frustrar muito, ou de criar uma ilusão de que ao seguir aquela pessoa, ao buscar ser parecida, a gente já é tudo aquilo. Não, estamos em construção, estamos nesse processo difícil de mudança, de construção, mas sempre caminhando para ser melhor, né? Então, só para terminar aqui o livro do Hamed, agora voltamos para Hamed, depois desse en passant que foi bem cumprido em relação ao livro Reforma Íntima Sem Martírio, que inclusive merecia com certeza uma análise mais detalhada da nossa parte, né? Que é um livro fantástico, eu gosto bastante, recomendo. Então, quanto mais notarmos os estímulos externos, influências culturais, físicas, espirituais e sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamento com as outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. A comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo, idade e nível socioeconômico.
ela se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descubramos as nossas reais potencialidades interiores que herdamos da divina paternidade. Desenvolvendo-os, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Então, é mais ou menos isso, né, gente? É fazendo essa auto-observação de quem a gente coloca como ícone, coloca como referência, seja espiritual, seja cultural, seja físico, né, de características físicas, é que a gente vai entender um pouco mais de quem nós somos e ao nos conhecer, saber distinguir isso daqui é meu, isso daqui não é, isso daqui faz parte da pessoa que eu quero me tornar, isso daqui não faz. Então, é cada vez mais, né? Então, assim, por exemplo, Jesus, né? Que foi um ícone de perfeição mesmo. Ele trilhou um caminho, ele trilhou uma estrada. Então, nada obsta, e que bom que a gente pegue isso como referência e saiba trilhar essa mesma estrada. E ir ali validando, né? Olha, isso daqui faz sentido, isso daqui realmente, né? Isso daqui sou eu. Então, é cada vez mais pegar essa nossa autenticidade, essa coisa única que a gente tem, essa identidade que é nossa e que a gente deve se apropriar cada vez mais e pensar quais são as minhas reais potencialidades, o que, que realmente faz sentido para mim. Então, é talvez sair desse verniz social que ele fala, dessa coisa que todo mundo faz, fala, vive, é, e que não necessariamente isso é bom para a gente. Tem coisa que vai ser? Tem coisa que é, mas tem coisa que todo mundo está fazendo que não é legal. Então, é distinguir esse verniz social. Isso daqui eu desejo para mim, isso daqui eu não desejo. Como é que a gente vai fazer isso? Cada vez se olhando mais para dentro, cada vez entendendo mais quem nós somos, em qual parte do processo evolutivo a gente está. E a gente não consegue fazer isso, infelizmente, sem fazer esse trabalho de discernir. Isso daqui é bom para mim, isso daqui não é, né? Então, que a gente saiba realmente caminhar e que a gente saiba fazer, principalmente ali no seio da nossa família, atirar um pouco esse verniz social, né? Que a gente já tira ali, a gente não tem verniz social, mas que talvez a gente crie um pouco, no sentido, claro, não de falsidade, mas no sentido de passar a lidar com os nossos familiares como se realmente fossem visita, como se realmente fossem seres que a gente passa pouco tempo, né? Porque talvez a intimidade realmente tire um pouco os véus, né? Mas essa coisa bonita que pode ser, da gente vivenciar um outro tipo de relação. Afinal, nós estamos encarnados aqui exatamente para isso, para reatar laços, para refazer laços, para criar amor. E não se cria amor com discussão, não se cria amor com crítica, não se cria amor com apontamentos, né? Que a gente saiba realmente fazer esse processo bonito, necessário, mas extremamente desafiador de testar na nossa família, olha, isso daqui eu acho que eu já consigo fazer um pouco. E testando, e aprimorando, e melhorando, se não deu hoje, amanhã tentar de novo. É sempre tentativa e erro, gente, mas querendo acertar, né? Que a gente já sabe realmente algumas coisas, aquilo que a gente já tem no norte. Isso daqui eu posso fazer. Então, vamos caminhar por aqui, vamos ver como é que é. Então, é mais ou menos isso, gente. O assunto foi bastante desafiador, né? Assim, às vezes eu nem me sinto, assim, tão apta a falar sobre esses assuntos um pouco mais complicados mesmo, né? E que são muito polêmicos, porque ele fala bastante de coisas, assim, pouco usuais, mas que a gente comece realmente a fazer, a trilhar esse caminho. E que é bonito e desafiador, mas mais ainda, é muito bonito. E a gente merece, sabe? Nós, como seres encarnados que estamos, como espíritos que somos, que a gente possa pegar esse paradigma. Olha, eu estou aqui, eu estou exercendo esses papéis, não são à toa, eu não estou aqui vivendo tudo isso à toa, tem uma razão, tem um porquê, eu estou nessa família também tem um porquê. Então, que eu possa criar as qualidades necessárias para transformar esse ambiente em equilíbrio, em harmonia, em paz, né, em amor, naquilo que eu quero viver.
Então, é basicamente isso, gente. E que a gente possa realmente trilhar esse caminho, deixar de lado essas manias de perfeição que às vezes a gente acha que já tem, mas não tem. Nós não somos perfeitos. Nós temos, inclusive, muito mais defeitos, né? Muito mais coisas a olhar, e está tudo bem, faz parte do nosso processo evolutivo. É olhando para eles, é aceitando eles, é integrando eles, é nos integrando, né? Essas partes que a gente julga ruins, que a gente realmente vai ser esse ser integral, né? Então, é isso, gente. Um beijo, boa semana para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma e que tenha sido paga, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus. Até logo.